Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Tenha um dia abençoado, um final de semana melhor ainda, e que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Jeremias, capítulo 33, vou ler aqui alguns versos, a partir do verso primeiro, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas com as trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que ferem na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bom que eu lhe faço, e espalhar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bom e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor. Neste lugar, de que vos dizeis que está deserto, sem homem nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assolados, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo, a voz de esposa, e a voz dos que diz: Louvai ao Senhor dos exércitos. Aleluias. Porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne ao cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda que neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Aleluia. Até aqui, no verso 12. Estamos vivendo dias sem esperança, estamos vivendo dias cruéis, estamos vivendo dias que a gente se ouve só dor, só tristeza, só angústia. Estamos vivendo dias que as notícias só trazem amargura à nossa alma, ao nosso coração. Mas eu vejo aqui nessa passagem de Jeremias, do capítulo 33, a partir do verso 1 ao verso 12, a grandeza de Deus, a misericórdia, a bondade do Senhor, para aquele lugar que também era considerado deserto, sem homens, sem vida.
Aqui Deus mostra o amor dele por mim, o amor dele por você. Aqui mostra a grandeza de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo nessa terra. E se você parar para analisar todo esse texto, os textos anteriores, os após, você vai ver a misericórdia de Deus alcançando o seu povo todos os dias. Deus permitindo ir ao cativeiro para poder restaurar aquele povo. Deus permitia ir ao cativeiro por causa do pecado. Deus permitia ir ao cativeiro porque amava aquele povo. Deus castigava aquele povo para que eles pudessem entender que Deus é Deus, que o amor de Deus é muito grande. Se nós pararmos para analisar, muitas das vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, não é porque simplesmente nós procuramos, muitos são porque nós procuramos, mas muitas das vezes é porque Deus quer nos aprovar. Ele nos prova para nos provar. Não foi diferente na vida de Jó. Jó, ele era um homem bem sucedido em todo sentido da palavra de sucedido. Ele não era só um homem bem sucedido financeiro, ele era um homem bem sucedido familiarmente, ele é um homem bem sucedido espiritualmente, se a gente parar para analisar toda a vida de Jó. Né? E ali a gente vê Deus permitindo o inimigo, depois de rodear toda a terra, antes que ele fale com Deus, Deus fala: você viu meu servo Jó? Deus permitiu que Jó fosse provado para ser aprovado. Porque Deus, se você analisar, se você pegar para ler lá em Jó, você vai ver Deus restituindo tudo o que Jó havia perdido em dobro. Mas eu não estou falando de dobro financeiro, dobro espiritualmente, eu não estou falando de dobro, mas em tudo. Porque quando nós vivemos para Deus, porque quando nós estamos para Deus, quando nós nos disponibilizamos para Deus, quando nós fazemos as coisas segundo a vontade de Deus, Ele vai te recompensar. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus em toda a nossa trajetória, em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, nós podemos ter certeza de que Deus, Ele está entrando com a divina providência. E não foi diferente para aquele povo de Judá e Israel. E não é diferente assim na minha vida e na sua vida. Não importa as lutas que você passe, não importa as pelejas que você está vivendo, não importa os dias difíceis que você está passando, alegre ao Senhor neste momento, porque ainda haverá o dia de bonança sobre a sua terra, sobre a sua vida, sobre a tua família, porque a alegria do povo de Deus não está aqui neste tempo. A alegria do povo de Deus está lá em cima, aonde Ele está preparando tudo para que nós possamos estar um dia, quando nós conseguimos vencer aqui, nessa terra onde nós estamos de passagem, nós seremos mais do que vencedores, porque todos vós sois vencedores, com Cristo ou sem Cristo, mas quando nós temos Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. Aquele que guardar as palavras do Senhor, essa palavra que nós estamos lendo, o que eu estou dizendo, você vai ser mais do que vencedor, porque o mais que vencedor é aquele que vai subir para o céu. O mais vencedor é aquele que vai guardar a tua coroa aqui nesta terra, não vai deixar nada, eu disse nada, impedir tomar essa coroa. É isso que eu estou dizendo, meu amigo, minha amiga. É isso que eu estou dizendo para você. Guarda o que tens, Apocalipse já diz, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu estou falando com a igreja do Senhor aqui nessa terra.
Se você um dia, outrora, aceitou a Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, você é a igreja do Senhor nessa terra. Você é o templo do Espírito Santo de Deus nessa terra. Mas o templo do Espírito Santo de Deus não é a mesma coisa que o mundo anda. O templo do Espírito Santo de Deus é diferente do que o mundo vive, porque quando nós servimos a Deus, quando nós estamos diante de Deus, quando nós temos Deus, vivemos para Deus, quando o Espírito Santo de Deus ele está dentro de nós, nós vivemos, nós pensamos, respiramos de forma diferente. Presta atenção, eu estou dizendo que nós somos diferentes, eu não estou dizendo que somos melhores, porque nós somos todos pecadores, nós somos todos falhos, e por causa disso nós não temos direito à salvação, mas só que a misericórdia de Deus em João 3,16 diz que ele enviou seu Filho unigênito por amor a este mundo, porque ele nos amou de tal maneira, e esse Filho aceitou ser crucificado pelo seu pecado e pelo meu pecado, e isso nos garantiu a oportunidade de termos o direito da salvação e da vida eterna, porque o pecado ele nos tira, mas o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, ele nos dá o direito. Presta atenção no que eu estou falando. Para você ter direito, você precisa entender a crucificação de Jesus Cristo. Para você ter direito, é necessário você aceitar como Cristo, como o único, suficiente da salvação da sua vida. É necessário você viver como Cristo viveu. E se você não está vivendo, se eu não estou vivendo como Cristo viveu nesta terra, eu não estou dizendo que você não deve casar porque ele não casou, não estou falando isso. Eu estou falando, se você não viver na sua simplicidade, se você não viver com o desejo de fazer a vontade de Deus nessa terra, se você não viver para Deus nessa terra, fazendo a vontade de Deus, você não está vivendo para Cristo nem por Cristo, porque você ainda não entendeu a salvação. Porque quando nós aceitamos a Cristo como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, nós vamos entender que andar com Cristo é muito mais do que caminhar com Ele. Andar com Cristo é ser mais do que vencedores. Andar com Cristo é ter direito à vida eterna. Andar com Cristo é ser servo de Deus. É isto. Muitas das vezes tem pessoas que estão andando com Cristo, mas não conhece Cristo. Tem muita gente que diz amar Deus, mas está muito longe de Deus. Eu estou dizendo porque há no meio de todos pessoas que vivem honestamente e pessoas que não vivem honestamente. Há pessoas sinceras e não sinceras, mas eu estou aqui para te dizer que no meio do trigo há joio. Eu estou dizendo que nós devemos ser trigo, não joio. Eu estou dizendo que nós devemos ser separado, que nós devemos ser diferente, mas nunca melhores do que ninguém. Então venha para Cristo. Você que está escutando essa palavra, está difícil, está doendo, eu sei que isso vai passar, mas para você passar por isso, é necessário entender que só existe um Deus, é necessário entender que não existe outro Deus além de Jeová, é necessário você entender que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É necessário você entender o que Jó passou e que nós vamos passar e que nós estamos passando, mas se nós perseverarmos, se nós permanecermos firme, fiéis e constante, se nós fazermos a vontade de Deus, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, se nós nos entregarmos na vontade de Deus, se nós entendermos o que é deixar o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, aí sim você vai entender o que é caminhar com Deus, o que é andar com Deus, o que é viver com Deus. Porque eu estou falando isso? Uma história muito conhecida.
Quem nunca ouviu falar da história daquele traidor? Jesus foi traído. E você acha que não vai ser traído? Jesus foi traído por quem? Por quem andava com ele, caminhava com ele, por quem convivia com ele, mas não tinha Deus na sua vida. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu conheço Jesus, mas não vive com ele, não anda com ele, não caminha com ele e não conhece ele. Eu amo Deus, mas não conhece Deus. Eu amo Jesus, mas não conhece Jesus. Até mesmo aquele profeta negou Jesus 3 vezes, mas a misericórdia chegou para ele. Que você negue a Jesus 1000 vezes, mas se ainda estiver esperando, ainda há esperança. Não faça como Judas. Você traiu Jesus, mas se arrependeu. Não tire a sua vida. Eu não sei por que eu estou falando isso, já é para mim ter encerrado esse vídeo. Mas eu quero falar com você que acha que não tem mais esperança para a sua vida. Eu quero falar com você que acha que é o último instante da sua vida nessa terra, porque está com desejo, está com amargura, com vontade de tirar sua própria vida. Eu quero dizer que ainda há esperança para você nesse dia, nesse final de semana, neste momento. Fecha os teus olhos, entrega as suas vidas a Jesus. Levante a sua mão para o alto e diz: eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida àquele que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Você ainda tem valor. Não tire a oportunidade de Deus te usar, de Deus ainda te honrar nessa terra. Deixe aquelas pessoas de boca aberta que dizem que você não tem mais jeito. Eu não sei se você está no mundo da prostituição, eu não sei se você está no mundo das drogas, eu não sei o caminho que você está seguindo, mas se você acha que não há esperança para a sua vida, eu estou dizendo que ainda há esperança, e a esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é tudo. Existe ainda um Deus que opera milagres, existe ainda um Deus que opera maravilhas, existe ainda um Deus que faz a história mudar. Não pense que a sua história chegou no final, não pense que a sua história não tem mais jeito. Deus está aqui para te dizer: filho, eu estou colocando uma vírgula na sua história, não é um ponto final, porque ainda tenho mais, ainda há esperança na sua vida. Eu preciso que você entenda isso, que Jesus, ele quer mudar a sua vida, a sua história. Aleluias. Então se entregue a Jesus, confie nele, que você vai entender o que Deus irá fazer na sua vida. Deus não é Deus que escreve certo por linhas tortas. Ele acerta a linha para depois ele escrever. Ele conserta a linha para depois ele escrever. Se for preciso fazer uma nova linha, ele faz. Mas ele não vai escrever por cima dessa porcaria que você acha que está vivendo. Ele vai acertar tudo, para depois ele reescrever. O mais ainda está acontecendo. Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar a sua vida. É necessário negar a si mesmo. É necessário negar a própria carne. É necessário entender que não é mais por você, é por ele.
Quando você entender isso, você vai viver a plenitude de Cristo na sua vida. Quando você parar de limitar Deus na sua história, ah, Senhor, vem, entra na minha vida, mas fica limitando aonde Ele entra. Não, Senhor, na minha mente o Senhor pode entrar, mas no meu coração o Senhor fica de fora. No meu relacionamento o Senhor fica de fora. Na vida do serviço o Senhor fica de fora. Na vida circular o Senhor fica de fora. Só na vida quando eu estou na Tua presença ali, onde eu estou reunido com os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Para de limitar Deus, para de limitar o Espírito Santo de Deus. Negue a si mesmo, entregue-se completamente a Ele, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, na sua vida. Eu estou dizendo que você vai se tornar um vencedor, não estou falando que você vai se tornar um homem, aleluia, poderoso, um homem rico. Eu estou dizendo que você vai se tornar um homem bem-sucedido, porque um cristão sucedido não significa um cristão com a conta bancária cheia. Um cristão bem-sucedido significa que o Senhor é o seu pastor. Como eu ouvi a palavra de Deus ontem, eu entendi que Ele nunca vai deixar de estar conosco. E isso significa que nada vai te faltar. Ser sucedido é ter Deus na sua vida nos momentos mais difíceis. Ser bem-sucedido é ter Deus nos dias cruéis. Ser bem-sucedido é saber que Deus é contigo. É ser bem-sucedido é ter certeza que quando você descer a cova dos leões, os leões serão um travesseiro para você dormir. Ser bem-sucedido é você sair pelo deserto, o inimigo te perseguir e ter uma nuvem de glória, aleluia, sobre a sua vida, te protegendo, te livrando de todo perigo, de todo mal. Ser bem-sucedido é você ser lançado na fornalha e nada te acontecer. Ser bem-sucedido é você parar no Egito, sendo traído pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo, sendo aprisionado, acusado de algo que você não fez e se tornar governador do Egito. É isso que é ser bem-sucedido, é ter certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas para as promessas de Deus se cumprir na sua vida, é necessário você se entregar por inteiro, é necessário você se entregar 100% a Ele, não pela metade, não 10%, não 25%, 60%, mas 100%, se possível até um extra de porcentagem a mais na sua vida. É isso que é ser bem-sucedido, é isso que é se entregar a Deus, é por inteiro. Se você não se entregar por inteiro, você vai ter as coisas só pela metade. E eu quero que você entenda que Deus não quer ser a metade na sua vida. Deus não quer ser 10%, uma porcentagem, seja ela maior ou menor. Deus quer ser por inteiro. A vitória é sua por inteira. Mas não adianta você buscar a vitória e não buscar a Deus. Porque tem muita gente que quer a sua vitória, mas não quer Deus. Você pode até ser um vencedor por causa da bondade e misericórdia de Deus, mas por causa da sua fidelidade, por causa da sua entrega, por causa do seu reconhecimento de que Deus é Deus, por causa do seu posicionamento como servo de Deus, você se torna muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fique com essa palavra nesse momento. Eu não sei qual é a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar. Eu sei que são dias cruéis, mas você já é um vencedor. Eu estou aqui dizendo para você se tornar mais do que vencedor. Se você está desviado, meu amigo, minha amiga, volte para Jesus. Se você se encontra desanimado, se entrega para Jesus. Pede a Ele para renovar as suas forças. Se você se encontra enfermo, abatido, confia no Senhor.
porque o Senhor vai operar na sua vida. Se você ainda tem força, dá para você trabalhar na obra dele, faça. Se você ainda não aceitou a Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, não perca mais o seu tempo, não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Eu vou estar orando aqui, se porventura tiver alguém que assistiu esse vídeo, resolveu aceitar como Cristo, aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, voltar aos caminhos do Senhor, renovar a sua aliança, aleluia. Você levante as suas mãos, ore junto comigo, vá à igreja mais próxima da sua casa, vai lá, se conserte, vai lá, se entregue, vai lá e aceite, confirma a sua salvação, faça parte de uma comunidade, de um povo, de uma família, de uma tenda que está se preparando para morar para o céu. Não se preocupe com os que as pessoas vão pensar, vão dizer: ah, mas eu já errei tanto, eu já tropecei tanto, eu já pequei tanto, eu já falhei tanto. Não se preocupe, porque essas pessoas, mesmo estando na igreja, se pensam dessas formas, são pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Deus. Não olhe para isso, não olhe para o homem, porque o homem é falho, o homem é pecador. Não olhe para a fraqueza do homem, olhe para Jesus, para o alvo que é o céu. Mude a sua história, mude a sua vida neste momento. Aleluias. Oh, Deus Santo. Oh, aleluia. Vamos estar fechando os nossos olhos. Ver se eu consigo colocar um fundo musical aqui para a gente orar um pouquinho, para você me acompanhar. E muito obrigado você que ouviu esta palavra até aqui, né? Eu não, como eu já disse aí, não sei a hora que você vai ouvir, por isso eu não vou identificar a hora, né? Mas estamos aí no final de semana e vai ser bênção. Deus é fiel, sabia? Deus vai abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos comigo. Deus de poder e glória. Neste momento, Senhor, eu fecho os meus olhos, ó Pai. Pai amado, eu venho te agradecer, Senhor. Eu venho te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Mesmo, Senhor, eu sendo tão fraco, mesmo eu sendo tão falho, mesmo eu sendo tão pecador, ó Pai, o Senhor tem demonstrado tamanho amor, tamanho misericórdia para com a minha vida. O Senhor tem sido tão maravilhoso para comigo, ó Pai, que eu sempre vou dizer, Senhor, que jamais serei digno de tamanho, Senhor, bondade, tamanho misericórdia, tamanho amor da parte de Deus para a minha vida, Pai. Pai amado, neste momento, Senhor, eu venho clamar, Senhor, para aquelas pessoas que se encontram, Senhor, neste momento desanimado. Ó Pai amado, aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram neste momento afastado da Tua presença. Ó Pai amado, aquelas pessoas que se encontram, Pai, neste momento, ó Pai, sem esperança. Ó Pai amado, muitas das vezes acreditando que hoje é o último dia delas dessa terra. Porque, Senhor, algumas delas já tomou a decisão, Senhor, até mesmo de tirar a vida. Mas eu creio, ó Pai amado, que através desse vídeo, ó Pai amado, a Tua palavra,
palavra chegou, Senhor, ao coração dessas vidas, ó Deus Santo, e assim, Senhor, o teu nome será exaltado, porque eu creio na mudança de vida, eu creio no milagre que vem da parte do Senhor, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, amado, que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro, Senhor, a essas almas, a essas mentes, a esses corações, ó Pai, que estão decididos, Senhor, de alguma forma, ó Pai amado, tirar as suas vidas, ó Pai amado, que o inimigo, ó Pai amado, que tem perturbado, Senhor, essas vidas, essas mentes, ó Pai amado, esses corações, Senhor, possam sair em retirada, Senhor, bater em retirada, libertando, Senhor, essas vidas, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, na autoridade que é dada, Senhor, em teu nome, Senhor, as nossas vidas, como servos, Senhor, instrumento do Senhor nessa terra, ó Deus Santo, que o Senhor possa tirar toda a amargura, Senhor, dos nossos corações, ó Pai, toda a tristeza, Senhor, dos nossos corações, das nossas almas, das nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, renovar, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó Pai, amado, que o Senhor venha nos fortalecer em Ti, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, ser muito mais do que vencedores em Ti, ó Pai. Assim também, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, ó Pai amado, pela vida daqueles, ó Pai, que ainda não se renderam aos Seus pés, ó Pai, amado, por a vida daqueles, ó Pai, que estão tomando, Senhor, a decisão hoje, ó Pai, neste momento, ó Pai, que está ouvindo esse vídeo, Senhor, em aceitar a Ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ó Pai, que eles possam ter uma vida transformada, repleta, Senhor, de gozo, de alegria, ó Pai amado, que eles possam entender, Senhor, o privilégio, ó Pai amado, de estarmos diante da Tua face, o entender o privilégio, Senhor, de Te adorar e bendizer o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Assim também, ó Pai, eu venho pedir, Senhor, pelas vidas, Senhor, que se encontra de alguma forma, Senhor, aprisionada, Senhor, por qualquer tipo de vício, ó Pai, seja ele o vício, Senhor, que aparentemente não mata, ao vício, Senhor, que tira a vida deles, ó Pai, amado, que essa mensagem, ó Pai amado, que essa palavra possa alcançar essas vidas, Senhor, que se encontram, Senhor, aprisionadas, com as suas almas aprisionadas, com as suas mentes aprisionadas, com os seus corações aprisionados, Senhor, a algo que tem, Senhor, ó Pai amado, ceifado dia após dia, ó Pai amado, sugado dia após dia a vida, a alegria, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, ó Deus Santo. Assim também, Senhor, eu venho pedir, Senhor, amado, ó Deus Santo, pela vida, Senhor, daqueles que se encontram enfermos, ó Pai, seja, Senhor, no leito dos hospitais, Senhor, seja, Senhor, amado, nos seus lares, ó Pai amado, por enfermidades que estão sem esperança, ó Pai amado, por enfermidade que já foi decretado que não vai sobreviver, mas nós confiamos, nós acreditamos no Deus do impossível, Deus que opera milagre, ó Pai amado, que o Senhor possa operar o Teu milagre na vida dessas pessoas, assim como também, Senhor, daquelas enfermidades, ó Pai, que ainda há esperança, mas as pessoas ficam com tanto medo, com tanto receio, que a mente acaba atraindo essas pessoas e acaba se entregando, ó Pai amado, por não conseguir, Senhor, vencer o que está na mente, ó Pai, ó Deus Santo, que o Senhor venha operar o Teu milagre, que o Senhor venha operar a Tua vontade, que o Senhor venha operar o Teu querer, Senhor, na vida dessas pessoas, ó Deus Santo. Tu és o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o digno de toda honra, o digno de toda glória, o Deus que opera, Senhor, milagres, o Deus que vai no contramão, Senhor, do mundo, ó Pai amado, o mundo diz que não tem mais jeito, mas o Senhor diz que ainda há esperança, o mundo diz, Senhor, que não tem mais esperança, mas Deus diz, eu vou operar o milagre, ó Pai amado, o mundo fala que não tem solução, mas o Senhor entra com a providência,
providência. Oh Deus Santo, é esse Deus no qual, Senhor, nós estamos falando, é esse Deus no qual nós estamos clamando neste momento. Entra, Senhor, com providência celestial, Senhor, na vida, Senhor, de todos que estão tendo a oportunidade, Senhor, de estar ouvindo esse vídeo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que as bênçãos do Senhor possa ser na vida de cada um, Senhor, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área espiritual. Ó Pai amado, não importa, ó Pai amado, que as bênçãos do Senhor, ó Pai amado, que o Senhor venha operar, Senhor, na vida deles, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que você fique com essa mensagem, com essa oração, e que Deus possa te abençoar dia após dia. Um abraço, que Deus te abençoe.